dia! Bom dia, pessoal! Muita gente escreveu pro Bem-Estar dizendo: esse meme sou eu. Aquele momento que você tá queimando de raiva e tem que continuar sorrindo. Muita briga nas redes sociais, na rua. Gente, como lidar com a raiva? Para falar sobre esse assunto, estão aqui com a gente hoje a psicóloga a doutora Liliana Seger e o psiquiatra e consultor do Bem-Estar, doutor Daniel Barros. Pois então, vamos falar desse assunto. Conta pra gente, você é do tipo que briga ou que foge da confusão? Valéria Almeida, conta tudo pra gente agora. Em tempos de redes sociais, parece que o mundo está dividido em duas partes. De um lado, está a turma que só faz postagens legais e fica longe de polêmicas. Sou neutra. Eu prefiro não expor a minha opinião. E você prefere não se expor por quê? A imposição, da sociedade é muito agressiva. Eu só fico olhando, sei que sempre vai dar briga, então discussão. Mas do outro lado desse mundo virtual, tem gente que não foge de briga, inventa razões para criar uma confusão. E até parte pro ataque. A Natália é do tipo que polemiza e se classifica como sincerona. Doa quem doer, falo mesmo, não tô nem aí, né? Eu acabo, às vezes, sendo um pouco agressiva na maneira que eu falo, mas é o meu jeito. É que eu não meço muito as palavras, né? O Bruno, namorado da Natália, é igual. Eu olho um comentário dela e falo, nossa, parece que você leu meu pensamento, sabe? Ao invés dele jogar água, ele vai, curte e vai em cima da pessoa também, porque a nossa opinião é bem parecida, sabe? De ser sincero, e às vezes muita gente não gosta dessa sinceridade, entendeu? Mas... O que não falta é assunto para gerar encrenca. A Natália já entrou em confusão por criticar jovens com mais de um filho, por falar de pais que não pagam pensão e até para defender uma cantora num post que viralizou. E nossa, uns 3.000 curtidas no comentário. Isso virou briga, nossa, até minha mãe se meteu, aí o comentário da minha mãe estourou também. Mas o que deixa essa jovem de 25 anos com raiva de verdade são os comentários que envolvem o filho dela, que tem 4 anos. Aí eu fico brava. Dentro, assim, de mim, eu tenho vontade de falar muito mais. Eu não consigo me controlar, eu sou bem dessas. Aí eu fico até gelada, sabe? Eu falo, não, deixa eu ficar aqui quieta. Eu não quero que ninguém fale comigo na hora. Eu fico com as mãos frias, começo a suar, o coração acelera. Os efeitos da raiva do nosso corpo acontecem mesmo, né? A gente tá aqui com esse meme, que muita gente se identifica com ele, fritando de raiva. A gente tem essa queimando de raiva, fritando de raiva. A gente sente esse calor mesmo quando a gente tá com raiva, né? E ela falou das mãos frias, do coração batendo forte. Que tipo de efeito a raiva tem no nosso corpo? Veja, a raiva jorra adrenalina, porque a raiva é uma emoção que a gente não consegue conter. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu me senti, de alguma forma, atingida, ou impotente, ou frustrada com alguma coisa, o meu organismo pede uma ação, que é de luta ou fuga, muitas vezes. E aí, quando eu não posso fazer, mas o meu corpo está liberando adrenalina e eu começo a ter sintomas físicos, sim. E é melhor, nesse sentido, botar pra fora, falar ou tentar conter? Veja, não existe uma regra específica. Na verdade, não é bom guardar. Mas, por outro lado, botar para fora de qualquer jeito, não. A gente precisa aprender a liberar essa raiva. E tem várias formas de aprender e fazer isso de uma forma mais adequada. Se a gente guarda, a gente pode ter, por exemplo, que tá aqui nesse barril de raiva, barril de raiva, gastrite, pode ter dor no corpo, pode ter baixa imunidade? Claro, porque a partir do momento que eu começo a guardar todas as minhas emoções, principalmente a raiva, eu posso começar a somatizar, eu tenho baixa de imunidade, eu tenho taquicardia, posso ter gastrite. Claro, não é uma coisa que eu fiz uma única vez, mas se eu fizer isso por um período prolongado, sem dúvida que o meu corpo vai sofrer. Doutor Daniel, isso tudo é porque no comando, às vezes, aparece um grande jacaré dentro da gente, né? Sem muita razão, né? Sem nenhuma razão. Que teoria é essa, doutor? É uma ideia muito interessante que mostra que o nosso cérebro ele não evoluiu, ele não chegou pronto no planeta Terra. Ele foi evoluindo, esse é o nosso cérebro grandão, mas a gente tem uma parte que os répteis também têm, que é para andar, respirar, atacar ou fugir. Só. É o cérebro reptiliano, não pensa, ele só age.
Nos mamíferos já tem o cérebro límbico, tem respostas afetivas. Por isso que mais pessoas gostam de ter um cachorrinho do que uma iguana, né? Nada contra quem tem iguana, mas tem mais afeto, resposta afetiva no cérebro límbico que os mamíferos têm. E nós, seres humanos, temos uma parte mais avançada, mais desenvolvida, que é o neocórtex, essa parte mais de fora do cérebro. É ela que contém os impulsos. Então aqui a gente é levado a reagir, atacar, lutar ou fugir. Porque nós sentimos raiva numa parte mais superior, que dá os afetos. O autocontrole é a última coisa, então ele é sofisticado. Por isso que às vezes, quando você sente raiva, dá a impressão que você nem conseguiu pensar. É exatamente isso, porque o cérebro reptiliano foi lá e comeu o neocórtex, né? Quando um é ativado, o outro fica mais em silêncio. Branco na prova. O sujeito sabe tudo, mas ele fica com tanto medo que ele esquece. É o cérebro reptiliano tomando o controle. Então, sentir, respirar fundo, se acalmar, pode voltar o controle para o córtex e deixar o cérebro reptiliano... Daqui a pouco a gente vai falar como domar esse jacarezinho aqui. Exatamente. Lembra, por enquanto, dessa frase do Dr. Daniel, o autocontrole é sofisticado. A gente foi para as ruas com um medidor de raiva, digamos assim, um raivômetro, com várias situações que podem ou não te deixar com raiva. Por exemplo, pisar no cocô. Quanto de raiva você tem quando você pisa no cocô? Esse que está aqui bem pertinho de mim. Pouco, muito, tipo, a raiva não acaba nunca mais, você leva o cocô com você pro resto do dia? Como é que é isso? Valéria Almeida vai mostrar pra gente. Você é do tipo de pessoa que mantém o equilíbrio na vida mesmo quando o mundo tá desabando? Ou é do tipo que fica irritado por qualquer coisa do dia a dia? A gente veio num shopping para fazer um teste e medir a raiva das pessoas que passam por aqui. Mimimi, atraso, bom dia grupo, mentira, pirraça, pisar no cocô, traição, fila, trânsito, transporte. Você tem raiva de quê? Eu tô com raiva de você me chamar. Não precisa. Também não é sério assim. A brincadeira é retirar as bolinhas daquilo que te dá raiva. Combina bastante comigo o medidor de raiva. Não fica calma, não vou fazer nada com você. Traição irrita. Mentira irrita um pouco. Vou por aqui. Pronto. O que me irrita mais no dia sempre é o trânsito. Porque a gente tem tanta coisa pra fazer e fica parada no trânsito. A psicóloga Ana Paula Malê vai nos ajudar a entender. O sentimento de perder tempo ou de ser enganada, tapeada, é que movimenta a raiva nela. Então isso vale a pena prestar atenção. Perpetuar a raiva te faz continuar mantendo o sentimento de perda. Então vamos lá. Entender isso faz diferença para Sandra. Você vai ficar com raiva porque não está no meu poder de decisão se vai ter trânsito ou não. Mas quando o assunto vai pro lado emocional... Mentira e traição. Porque aí eu acho que é desvio de caráter, então me dá raiva. Pisar no cocô eu acho que é sorte. Depende do dia, né? Aí essas coisas se tornam mais relevantes. Naturalmente, no dia a dia, isso é relevante. Na vida dela, o que realmente ela considera são aspectos do afeto, do pessoal. Ela consegue selecionar o que é importante para ela. Me irrita, não, claro, de eu querer bater em todo mundo, mas tem uma que me irrita bem, que é o bom dia grupo. Mimimi é uma coisa que me irrita muito, porque eu sou muito sincera. Esse eu vou tirar tudo. Me irrita muito, muito, muito. E a mentira? E a mentira, aí também eu vou tirar tudo, né? Como é que você lida com essa raiva aqui? Você processa, deixa passar, fica com ela remoendo, como é que é? A mentira e a traição não tem como. Eu não guardo nada porque eu falo pra pessoa, mas eu não esqueço. Você tenta ser prática, tenta administrar, guardar essa raiva, mas ela tá sempre bem presente no seu dia a dia. Ela anda como uma pessoinha do teu lado. É verdade. Uma dica que talvez possa te ajudar é você entender a expectativa que você gera em cima das coisas e das pessoas. Eu costumo dizer que existem dois tipos de raiva. A raiva que te paralisa, essa não é a saudável, é a raiva que vai te somando e vai te corroendo, né? Te desestruturando cada vez mais. Tá? E tem a raiva que é positiva, que te movimenta, porque te faz andar na vida, te faz questionar que aquilo aconteceu e que é importante você se preparar melhor. Acho que a vida é tão curta pra gente se preocupar em ficar com raiva de alguma coisa, né? Tudo na vida é uma escolha. Então...
Tem que aproveitar a vida da melhor forma possível. A gente evolui, né? Eu faço meditação e tal. Então, nós temos artifícios para buscar controlar essas coisas que para não nos afetarem tão forte, né? Mas às vezes a gente pode sair do sério. Bom dia, grupo. Vamos dar sequência ao nosso programa. Brincadeira, né, doutora? Vamos ver aqui algumas situações que indicam que a gente está saindo do limite. Raiva todo mundo tem, mas vamos ver, por exemplo, alguns sinais. Será que a gente consegue, com essa situação, a gente consegue deixar essa situação para lá? Veja, depende de quem não consegue, né? Depende da situação. Tá, tem uma outra situação. A gente realmente precisa explodir? Quem tem o transtorno explosivo precisa explodir. Ele não consegue conter esse impulso. Ele não consegue deixar para lá. Essa bombinha vai crescendo. Tá. Né? Tem uma outra situação aqui que eu vou colocar aqui em cima. Foge do controle. Quer dizer, não tenho como me controlar, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fiz. Foi um transtorno do impulso. Preciso prestar muita atenção. Tá, tem uma outra aqui. Essa aqui é importante também. Olha. A diferença são situações pontuais que me incomodam, que me fazem explodir? É de vez em quando? Tem relação com alguma coisa que está acontecendo na minha vida? Isso não vai identificar um transtorno. Então, agora, quanto disso está acontecendo no seu dia a dia? Com que frequência? Ah, então, agora vamos para as bombas. Olha só, essa aqui agora vai pesar mais. Esse aqui, olha o que está escrito aqui. É um período estressante? Então, estou vivendo isso. Imagina uma pessoa que, como muitos falaram, né? Pega trânsito todos os dias, 2 a 3 horas de trânsito por dia durante um período prolongado, 4 meses, 5 meses. Como é que ela fica? Como é que está o grau de irritabilidade? Então, provavelmente, a probabilidade dela explodir no trânsito é muito maior. Tá, e aí vem uma outra bomba também, juntando tudo isso que a gente falou. Essa é muito importante. Será que eu me irrito com tudo? As pessoas têm que começar a prestar atenção e se elas estão tendo alguma diferença de comportamento. Uma pessoa que está com uma irritação frequente, diária, por um período prolongado, ela pode estar até com uma depressão. Então, existem alguns transtornos que a gente precisa avaliar e perceber que o denominador comum pode ser uma irritabilidade frequente. E aí descobrir os gatilhos para tudo isso. Cada um tem os seus gatilhos. A gente começa a perceber o que é que me irrita particularmente. E, normalmente, os nossos gatilhos têm a ver com a expectativa e com o tipo de pensamento que eu tenho e com o sentimento que eu atribuo àquela situação. Então, por exemplo, se alguém não me cumprimenta, não é só o não me cumprimentar, é alguém que eu sinto, puxa, mas ele está me ignorando, ele não gosta de mim, ele está me fazendo de besta. Esses pensamentos são os iniciais de um grande gatilho. Bom, tem comentário da internet chegando aí agora, vamos ver quem está falando conosco. O que está escrito? Luciana, sou muito explosiva, não sei controlar, grito, falo alto, me estresso. Como controlar? Luciana, calma, primeiro de tudo, a gente vai voltar daqui a pouco com a série exclusiva do Bem-Estar, 1/4, e os jovens respondendo do que eles mais têm raiva. É daqui a pouco, depois do intervalo. Tenho raiva da minha rotina atribulada. Pessoas que compartilham notícias fakes, que não buscam a procedência da fonte daquilo que elas estão compartilhando. Saúde, estamos de volta. O que te faz explodir de raiva? Esse é o tema da série 1/4 de hoje. Vamos ver? Eu sou vestibulanda, saio de casa todo dia, 6 horas da manhã e chego 10 horas da noite. Estudando para ser ator. E uma das coisas que me deixa com muita raiva, mas muita raiva mesmo, sempre, é não conseguir decorar alguns textos. Tenho raiva da minha rotina atribulada. Isso já me acarretou inúmeras crises de ansiedade. E eu já fui inúmeras vezes para o hospital com a gastrite nas alturas. Você está sofrendo fisicamente, emocionalmente, então você tem que começar a fazer um planejamento do teu estudo mais estruturado. Tento ver as coisas de um ângulo totalmente diferente e procurar uma solução em vez de só ver o erro que eu fiz. A minha vida social é praticamente nula,
porque eu não saio com a minha família, eu não saio com os meus amigos. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo pensar, eu não consigo tomar uma decisão. Não descuide do teu lazer e das tuas relações sociais, porque é nesse momento que teu cérebro se regenera do estresse e é nesse momento que teu cérebro descansa e fica pronto para aprender mais. Mas então aí eu penso, paro, espero, respiro. Você pode fechar os olhos, você pode fazer uma respiração pausada e profunda e com isso você vai ter mais controle sobre você mesmo e vai ampliar a tua capacidade cerebral. Algumas das coisas assim, que mais me deixam com raiva seriam injustiça, principalmente quando você sabe que a pessoa ela tá sendo injusta. Eu não vou descansar um dia enquanto você não pagar! Vambora! A sensação de injustiça ela pode ser diminuída se você tem um canal de comunicação com essa pessoa para discutir o que aconteceu, porque às vezes a gente sofre por interpretar os fatos de uma determinada forma e não necessariamente a nossa interpretação é a interpretação mais conveniente ou aquela que nos vai trazer mais serenidade. O que me desperta muita raiva hoje é a desinformação geral que é passada na internet. A gente tem um monte de informações hoje em dia, só que isso não significa conhecimento e também não significa capacidade de pensar. Pessoas que compartilham notícias fakes, que não buscam a procedência da fonte daquilo que elas estão compartilhando. Eu te dou 2 dicas em relação às fake news. A primeira delas é a dica geral, educação. E a outra forma é se desconectar. Dessa forma você vai se blindar contra essas notícias falsas. E aí certamente você vai sentir menos raiva. E a terceira dica é assistir o Bem-Estar, né, doutor Daniel? Porque aqui não tem fake news. Vamos falar um pouquinho sobre os transtornos ligados à raiva. Porque como a gente sabe que a raiva fugiu do controle e é alguma coisa patológica mesmo? Exato, ela pode ser por outros motivos, né? Às vezes a pessoa está com depressão e ela fica muito irritada. Tudo é negativo, ela fica irritada. No transtorno bipolar também, porque ela pode ficar com muita energia ou também deprimida. O transtorno explosivo intermitente, que a Liliana já falou um pouquinho, quando a pessoa explode muito irritada. Então, tem que conversar com um profissional para saber o que está por trás daquela raiva. E a notícia não é fake news, tem tratamento. Tem tratamento, gente. Não engulam a raiva, não fiquem com a raiva. Vejam, se há uma impulsividade, se ela está atrapalhando sua vida, se ela tem aparecido de 2 a 3 vezes por semana, procurem um tratamento, uma psicoterapia e uma avaliação. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo? G1 em 1 minuto agora. Olá, bom dia. O dólar abriu em queda hoje a R$ 3,85. Esse gráfico mostra a variação da moeda ao longo desse ano. O pico foi em meados de setembro, quando o dólar chegou a R$ 4,19. Desde agosto, a moeda estava se mantendo acima de R$ 4,00, em meio à incerteza sobre a situação. E para terminar, na Argentina, um menino de 9 anos encontrou uma carteira com equivalente a R$ 2.500. E ele procurou o dono e conseguiu devolver o dinheiro. Mas quem ganhou o presente foi a criança, que recebeu uma homenagem da polícia na escola e ainda ganhou material escolar, uma bola e uma bicicleta. Mariana, Fernando? Obrigada, Luiz. Ainda evitou que o cara ficasse com raiva por ter perdido o dinheiro. Maravilhoso. Bom trabalho pra você. Valeu, até Luísa. mais. Bom trabalho, querida. Daqui a pouco tem Sobe Rocha. Fernando, firme nos treinos. Último desafio. Vamos ver o que vai acontecer? A gente volta já já. Quanto custa? Perdi. Tecnicamente eu morri, né? Muito bem, pessoal, vocês estão acompanhando comigo o desafio Sobe Rocha, encarar os Alpes da Suíça e chegou o momento do último treino. Será que eu vou conseguir? Esse foi o mais difícil de todos. Esse não foi fácil não, gente. Quero ver. Vamos ver. Bem perto do céu, é onde eu vou estar, lá no alto do Mont Blanc, Quartareira, aqui em São Paulo. Ela tem 1.200 metros de altura. É quase a metade do que eu vou encontrar lá na França. Para correr na montanha, além do preparo físico, do preparo técnico, a gente tem que respeitar a montanha, tem que respeitar a natureza, né?
É melhor eu escutar com atenção o Rafael. Ele é muito experiente em provas de aventura e vai ser meu treinador nos 8 quilômetros de subida que nós vamos enfrentar hoje. Quanto pulso? Perdi. Tecnicamente eu morri, né? E quando eu acho que vai ficar mais fácil, aí o Rafael resolve me testar mais ainda. Saímos do asfalto e vamos pra trilha. Não olha embaixo, você vai olhar uns 3, 4 metros pra frente, mas sempre onde você vai querer passar. Fechamos os 8 quilômetros. Um treino pequeno se comparado aos 40 quilômetros que eu vou enfrentar lá no Mont Blanc, mas com um estímulo completamente diferente do que eu estou. Fazer uma prova como essa, então ele ainda tá um pouco inocente. Então o jeito é treinar mais, vamos embora? É a trilha da Pedra Grande agora em Atibaia, no interior de São Paulo. É aqui que eu vou continuar a minha caminhada, mas é um treino de 30 quilômetros. Parecidas, muito semelhantes com as que vão aparecer na prova. A forma como eu vou me comportar aqui é muito parecida como eu vou estar lá. O meu treinador, Luiz Gustavo Andrade, vai me acompanhar lado a lado. Assim, ele consegue controlar minha velocidade e ainda pode me dar um apoio. Nosso plano é simular o que eu vou encontrar lá na França. Por isso, o chão de terra com muitas pedras. Trabalho. Coloco as pernas para trabalhar, andando, correndo. E quando elas cansam, eu peço ajuda para o meu companheiro de subida. É o velho bastão. Essa outra subida forte. Não precisa aumentar essa velocidade, não precisa correr, não precisa ter pressa. Concentração. Usa esse momento para recuperar, deixar a frequência abaixar, tá? E aí vamos para a próxima subida. Esse é o meu maior treino. É um sofrimento necessário para conseguir completar os 40 quilômetros lá na França. O corpo vai acusando o golpe e eu começo a compensar as dores das pernas. Tá difícil, não tá fácil. Quem tá te atrapalhando mais? Aquele moço ali. Fácil, então. A gente tentou fazer o máximo possível para simular o que a gente ia passar lá. Então, deu tudo certo. A gente completou os 30 quilômetros em 4 horas, 25 minutos e 33 segundos. Agora tá feito. Fernando. Muito difícil, muito complicado. É um treino repetitivo, porque a gente teve que ir, voltar nas subidas, descidas. Não me adaptei com os suplementos, não caiu bem a alimentação, não tô passando bem. Não foi bom, cara. Prefiro sentar. Não consigo esconder as dores. Nessa hora, conto com a ajuda do meu fisioterapeuta, o professor Anderson Eloy. Com uma técnica de acupuntura, ele tenta aliviar as dores do joelho. Ele está com dor, então a gente tem que fazer esse analgésico para ele. Fazendo uma analgesia aí e na panturrilha também, que ele sentiu cãibra. Então foi onde a gente está tentando bloquear essa dor dele. Preciso de ajuda até mesmo para me levantar da cadeira. Esses 30 quilômetros acabaram literalmente comigo. Tá bom, né? Vambora, gente. Ai, gente. Vontade de te pegar no colo, Fê. Fazer cafuné em você. Daqui a pouco, sexta-feira, imperdível, tem o resultado final de todo esse esforço hercúleo de Fernando Rocha com o desafio de 40 quilômetros na montanha. Por hoje chega, né? Por hoje chega. Eu só queria contar pra vocês, tem muita gente perguntando na internet o que fazer com a raiva quando aquela pessoa chega pra você tá com raiva? E aí, obviamente, você fica com mais raiva ainda. Então, os nossos especialistas, daqui a pouco, vão falar isso na nossa página da internet. Por que nessa hora que a pessoa pergunta que você tá com raiva, você fica com mais raiva ainda? O que fazer? Tá bom? Fê, tamo junto! Sobe Rocha! Se cuida, gente. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. Tá tudo lá no Globoplay, se você perdeu alguma coisa. E a gente se vê de novo amanhã.